Já dei, já dei. Já está, já está, já Mas está. peço Sim, outra vez. obrigado. Já Não, está. Muito bem. já está. Muito Obrigado. bem. Ok. Muito bem. E então, professor, o tempo é seu, o tempo é seu, o tempo é seu, e vamos ter mais algum tempo do que aquele que estava previsto, até que o debate o permita. Pedia que fossem colocando questões como é habitual no chat, eu vou fazendo aqui a filtragem possível e discutiremos a final. Professor, quando quiser. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Vejo aqui um painel, um conjunto de pessoas neste auditório virtual muito substancial, um bom painel em qualidade, em quantidade e em qualidade, sobretudo em qualidade, isso fico muito satisfeito. Dou os parabéns também às instituições que permitiram fazer este curso de Direito Municipal e também cumprimento os colegas, o professor Tiago Serrão e os professores Luís Filipe Mota Almeida e Manuel Pereira Ramos, também pela gentileza e pela honra que me dão de terem feito este convite, que só podia aceitar, sendo uma área também que tenho trabalhado bastante na minha atividade de professor universitário, também de jurisconsulto. Às vezes as pessoas conhecem mais por ser constitucionalista, mas também já dei muitas vezes aulas de direito administrativo nas várias áreas, direitos de contratos, regulamentos, contencioso administrativo, até direito fiscal também tenho participado em muitas atividades. Portanto, é uma matéria que eu conheço bem, por isso também só podia aceitar porque me sentia à vontade para dar aqui também o meu contributo. E os parabéns também, portanto, por toda esta Assembleia e por realmente este tema também ser um tema da ordem do dia, porque infelizmente Portugal tem feito reformas, mas não tem feito as reformas todas. E há várias reformas, eu falarei sobre isso, que estão por cumprir em matéria de poder local. Uma, claro que é evidente, é a reforma da criação das regiões administrativas, mas mesmo nas outras autarquias locais, portanto, nós aqui falamos de freguesias e municípios, mais de municípios, também há reformas que estão por fazer. Mas penso que numa altura em que se aproxima também a comemoração, claro, dos 50 anos do 25 de Abril, revolução que foi muito importante a vários títulos, mas também para um novo poder local que nasceu. Penso que isso, acho que esse curso, sincero, tem toda a lógica de ser feito e até de ser repetido precisamente para enaltecer a importância do poder local. Isto não são palavras de circunstância, todos nós temos a nossa percepção da vida, uns mais, outros menos, mesmo aqueles que vivem mais nas grandes cidades, sabem que o poder local mudou por completo o panorama do país em 30 ou 40 anos. E, portanto, e muita coisa que nós hoje temos, equipamentos sociais, de apoio à terceira idade, de apoio à juventude, até de lazer, equipamentos lúdicos, tudo isso nós devemos muito às autarquias, sobretudo aos municípios. E, portanto, também queria que no início desta minha intervenção deixar aqui e aproveitar esta ocasião também uma homenagem às autarquias, ao esforço dos autarcas, que muitas vezes também são incompreendidos e são julgados às vezes apressadamente na praça pública, mas são pessoas que se dedicam com grande amor à sua terra e a levar por diante um conjunto de decisões e de trabalhos que são aqueles que são mais próximos das pessoas e aqueles que mais significado têm do ponto de vista da vida das pessoas. Portanto, fica aqui esta também a minha homenagem a todos os autarcas. Eu próprio já fui autarca, já agora, quer como membro de junta e Assembleia de Freguesia, quando era mais novo, ainda estava a tirar o curso de Direito, e depois mais tarde como deputado municipal de Lisboa e, portanto, sei do que é que estou a falar. Portanto, passei por isso. E, portanto, penso que foi uma experiência, no meu caso, muito interessante. Julgo que aqui alguns estarão a passar por essa experiência, ou já passaram, e, portanto, penso que aprendi muito, e em termos humanos, em termos também de política local, política municipal, penso que isso é muito significativo e, portanto, fica aqui esta também a minha homenagem no início. E até como tenho um pouco mais de tempo, nem sabem os riscos que vão correr com o tempo que me deram, mas, portanto, como temos mais tempo, podemos ter aqui uma conversa assim mais animada, até que a noite chegue, não é? Mas aqui estamos. Bem, não vou exagerar, estou a brincar. E já agora podemos também combinar, cada um tem assim um pouco o seu método, mas eu posso ir falando. Vamos talvez, ou falo assim durante talvez 40 ou 50 minutos. Se houver assim alguma questão muito importante, ponham aqui
que eu, como já tenho um certo treino disto, vou vendo aqui o bate-papo, ou o chat aqui à direita, posso interromper, mas talvez o conjunto das perguntas possa ser feito depois no fim. Eu até gostaria que fizessem, digamos, cada um individualmente, oralmente, eu vou ouvir e responder, ou então alguns puderem aqui escrever. Não escrevam eu muito, porque depois demoram bastante tempo a ler a pergunta toda, não me levem mal, mas vamos fazer assim. Portanto, em princípio, no fim, mas se houver assim alguma questão que seja mesmo muito forte, podem interromper-me, não há nenhum problema quanto a isso. Façam um sinal, eu interrompo e podem fazer a questão, não há qualquer problema quanto a isso. Não quero de modo algum que isto seja digamos, uma reflexão, digamos, rigidamente monologada, mas dialogada durante este período de tempo. Bom, mas portanto, eu aqui, o tema que me é referido é o Estatuto Constitucional das Autarquias Locais, e neste caso, portanto, sendo um curso de Direito Municipal, claro que eu vou um pouco além dos municípios, porque o município é uma das possíveis autarquias locais, certamente a mais importante de todas, daquelas que estão a funcionar, mas eu aqui falarei também de municípios, mas em geral daquilo que é o significado das autarquias locais, aliás, que não é nenhum mistério para ninguém. Mas antes disso, e para falar do papel da Constituição nesse aspecto e o que é que se espera que a Constituição diga e o que é que verdadeiramente, neste caso, também como nós estamos aqui lembrando um público português, saber o que é que a Constituição portuguesa diz a respeito das autarquias locais e quais as suas opções, quais as suas dúvidas, quais as suas linhas de força e já agora saber o que é que ficou por fazer, porque há pouco já estou a pré-anunciar que vou ser crítico porque há reformas que realmente ficaram incompletas e é preciso retomá-las numa lógica de cidadania ativa. Todos nós devemos refletir sobre isso. Bom, mas nós quando falamos em autarquias locais, só para enquadrar no âmbito do Estado, nós estamos a falar em entidades públicas, certamente, mas as autarquias locais são uma espécie de muitas outras entidades públicas. O que é uma entidade pública? É uma entidade que exerce poder político. Nós usamos esta expressão poder político como sendo o significado de um poder da autoridade que tem a capacidade de se impor por si próprio e de se fazer obedecer pela força, se for caso disso. Não se espera que seja necessário mandar a tropa, mas o poder político tem estas características de ser um poder de ordenação e um poder de capacidade de se fazer obedecer perante quem, em cada momento, não queira cumprir essas indicações ou essas normas do poder político. Claro que, olhando para as entidades públicas, o que nos vem assim à memória, à ideia ou à memória, como mais importante de todos, é o Estado. O Estado é que realmente é a grande entidade que detém o poder político, até dizemos que o Estado é que é a entidade que tem soberania. Ora, as autarquias locais também têm poder político, mas não têm poder político soberano. Costumamos encontrar as autarquias locais nas entidades jurídico-públicas, digamos, de caráter menor. Às vezes o menor pode ser assim pejorativo, mas não é tanto. Quer dizer que o Estado pode ter dentro de si outras entidades com poder político, que não é poder político soberano, é poder político autónomo. Usamos a distinção entre a soberania e a autonomia, mas que não são tão importantes quanto o Estado e existem na medida em que o próprio Estado as quis criar e com os poderes que lhes quis atribuir. E também hoje fala-se muito no poder político na esfera internacional, na comunidade internacional. Portanto, também as organizações internacionais, a NATO ou as Nações Unidas, também têm um certo poder político, porque os Estados não ficaram com o poder político só para si e também transferiram ou delegaram parte por exemplo, o uso da força ou parte do jus puniano, no caso do TPI, para entidades que já estão fora do Estado, acima do Estado, são as estruturas internacionais que também têm algum poder político. Hoje falamos muito disto, porque sabemos quais são as circunstâncias da guerra da Ucrânia, agora outro problema com o Israel e a Palestina, e portanto o TPI é uma estrutura jurisdicional internacional que tem capacidade de incriminar pessoas, condenar pessoas, e as Nações Unidas já há muito tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, também têm um poder político importante, sobretudo no que respeita ao monopólio do uso da força, proibindo os Estados usarem a força, ainda que muitas vezes os Estados a usem, não de acordo com as indicações das Nações Unidas e desobedecendo até às ordens das Nações Unidas. Mas, portanto, isto é para ilustrar que há, digamos, um conjunto vasto de entidades que detêm poder político, e muitas não são o Estado. O Estado ainda é a principal, é verdade, quer em comparação com aquelas que são supraestaduais, quer em comparação com aquelas que são infraestaduais, mas há muitas outras que também têm poder político, mas, claro, não têm a mesma dimensão, sobretudo porque não são soberanas. Ora,
as autarquias locais inserem-se numa parte das entidades do poder político que nós chamamos de administração pública. Porquê que é a administração pública? Porque são as entidades que desenvolvem uma atividade da função administrativa. De acordo com uma teoria antiga de um senhor juiz francês, muitos ouviram falar, Montesquieu, que publicaria um livro em meados do século XVIII, ele propôs, e propôs bem, que o Estado, no fundo, tinha três tipos de poderes, três tipos de funções. Um poder para legislar, um poder para administrar e um poder para julgar. Serão três atividades que tinham uma diferença material intrínseca. Uma coisa é julgar, outra coisa é administrar, outra coisa é legislar. E é verdade, realmente ele teve essa intuição. Não foi o primeiro a ter a intuição completa, mas foi aquele que de uma forma mais sofisticada, desenvolveu a teoria da separação dos poderes. Ora, aqui neste caso da administração pública, não é tanto de legislar e não é tanto de julgar, mas é de administrar. O que é administrar? É satisfazer as necessidades das pessoas, as necessidades que as populações têm em cada uma das suas localidades, para necessidades que devam ser satisfeitas por um poder político ou por um poder público, neste caso um poder administrativo, de iluminação, de estradas, de mercados, cemitérios, escolas, até aspectos de saúde, enfim, todo o campo vasto, que hoje é realmente muito vasto, das chamadas atribuições das autarquias locais e, em particular, as atribuições dos municípios. E, portanto, as autarquias locais inserem-se, então, neste mapa, neste conjunto da chamada administração pública. Ora, a administração pública não é só composta por autarquias locais. Temos a administração pública, desde logo, do Estado. O Estado ainda continua a aparecer aqui, agora não já como Estado legislador, mas como Estado de administração, e tem, de facto, um conjunto de serviços, primeiro na chamada administração direta do Estado, são os serviços que estão dentro do próprio Estado, que não saem dele, portanto, e tem como cabeça o Governo, como o órgão central e de cúpula do Estado de administração, e temos, portanto, os ministérios, temos as Forças Armadas, as Forças Policiais, são estruturas típicas da administração direta do Estado, e depois temos uma administração indireta, em que o Estado deslocaliza e descentraliza poderes para outras entidades, mas que no fundo são tarefas que lhe seriam atribuídas, mas que ele tecnicamente confere a entidades diferentes dele, outras pessoas coletivas que ele cria, que são os institutos públicos, na parte administrativa, e as entidades públicas empresariais na parte, digamos, da gestão empresarial de certos assuntos. Hoje os hospitais, por exemplo, são entidades públicas empresariais, hospitais públicos, agora falamos muito disto com os problemas que têm havido, mas pode haver outros institutos, como por exemplo, olha, um que foi criado hoje ou ontem, o Instituto de Combate aos Comportamentos Aditivos, o antigo IDT, que agora foi ressuscitado com outro nome, é um instituto público, é um instituto do registro do notariado, o ADSE, que é um instituto público também, portanto, várias entidades, ou a Emergência Médica, também é um instituto, portanto, são pessoas coletivas que são diferentes do Estado, mas que têm poderes que o Estado nelas delegou e integram-se naquilo que nós chamamos de administração indireta e do Estado. E depois também temos a chamada administração autónoma, que é, e é aqui que aparecem as autarquias locais, é uma administração que está mais distante do Estado. É por isso que é autónoma e não é indireta. E autónoma porquê? Autónoma porque, neste caso, as entidades que integram a administração autónoma prosseguem fins que são definidos por elas próprias e pelas pessoas que elas representam e não já do Estado, embora o Estado aceite que elas existam. O Estado, em alguns casos, também as cria, mas o Estado, digamos, tem menos influência na administração autónoma do que tem na administração indireta. Até tecnicamente distinguimos, embora com algumas exceções, na administração autónoma apenas tem uma tutela, na administração indireta tem uma superintendência. Portanto, a relação é mais forte. A relação de influência do Estado na administração direta é mais forte por um mecanismo de superintendência, mas é menos forte, ou quase nula hoje, ou muito menor do que já foi, porque tem apenas um poder de tutela. Também falarei um pouco sobre isso. E agora ainda há uma quarta parte da administração do Estado, a administração pública. Portanto, falei na administração direta do Estado, da administração indireta e a administração autónoma do Estado. E há uma quarta dimensão que surgiu há cerca de 10, 15 anos, que não existia, que é chamada administração pública independente, que também realmente são órgãos do Estado, é verdade, mas diz que é independente do Estado, que é uma coisa um pouco contraditória, mas são as chamadas entidades reguladoras, que de facto exercem funções com total independência em relação a qualquer orientação política. A entidade do Banco de Portugal, por exemplo, a entidade dos seguros, a ANACOM,
por exemplo, a ANAC, SARS. tudo isso, todas essas entidades são entidades reguladoras independentes que, a Autoridade da Concorrência, que foi das primeiras, que são importantes para intervir, digamos, no processo económico, em que o Estado lá está como uma entidade, digamos, reguladora, mas com um estatuto quase de um tribunal, e não tanto como uma entidade que possa, de uma forma, digamos, com iniciativa própria, desenvolver certas atividades. Portanto, é uma quarta dimensão que hoje também se estuda muito, as chamadas entidades públicas independentes, ou entidades reguladoras, chamada Administração Pública Independente, que é do Estado, mas diz que é independente do Estado. Portanto, fica aqui a apresentação deste quadro das 4 dimensões da administração pública: a administração direta do Estado, a administração indireta, pode ser administrativa ou empresarial, a administração autónoma, que também aqui pode ser administrativa empresarial e pode ser autónoma do Estado, mas também autónoma das regiões autónomas e até autónoma das autarquias locais, porque elas também têm dimensões de autonomia, e depois a administração independente. Bom, em relação aqui ao poder local e em relação às autarquias locais, elas integram-se em que setor destas 4 camadas, digamos assim? Qual é que é aquela que corresponde, onde se insere poder local? Corresponde à administração autónoma do Estado, numa das suas subdivisões, porque depois a administração autónoma tem várias subdivisões. Tem a administração autónoma, por exemplo, que é composta pelas regiões autónomas. Portanto, as regiões autónomas são autónomas do Estado, mas são regiões autónomas, são entidades próprias. Não é disso agora que se trata, que são regiões que só existem, são organismos que só existem nos Açores e na Madeira. Têm poderes administrativos, mas também têm poderes legislativos e poderes de natureza política. Mas também tem uma administração pública própria, portanto, também há uma administração autónoma em relação às regiões autónomas, se considerar as autónomas como parte legislativa e não como parte administrativa. Temos, então, as autarquias locais, com a administração autónoma administrativa autárquica, dizemos assim, e temos uma outra administração autónoma, que agora está em grande rebuliço, já agora, uma outra parte, que é a administração autónoma associativa. Aliás, rebuliço, agora estou-me a lembrar até em 2 aspectos, porque até estou ligado a essas 2 coisas. Por um lado, a administração autónoma das universidades. As universidades públicas hoje são consideradas como fazendo parte da administração autónoma, para alguns. Outros ainda acham que as universidades públicas pertencem à administração indireta do Estado. Há uma dúvida sobre isso. Provavelmente a lei parece que dá mais a entender que é a administração indireta, mas teoricamente muitos professores, incluindo o próprio atual Presidente da República, que fez uma lição de agregação sobre isso, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, entende que as universidades públicas fazem parte da administração autónoma. E, portanto, neste caso, autónoma porque se distingue do Estado, tem a autonomia para definir a sua própria política de ensino e de investigação, a sua autonomia científica, pedagógica, até estatutária, patrimonial, financeira, por aí fora. Essa é uma das partes. Tem havido problemas das universidades quererem mais autonomia em relação ao Estado, embora muitas vezes tenham que viver à custa do Estado, porque também são obrigadas a ter alunos e o Estado tem que pagar o custo da lecionação, como é natural. E a outra, essa talvez mais invisível do ponto de vista do rebuliço que está em curso, são as associações públicas profissionais. Sobretudo ordens de advogados, já agora como advogado também me integro nesse mundo. E de facto tem havido, o governo pretende, já alterou aliás a lei quadro das associações públicas profissionais, e algumas têm manifestado contra as mudanças que foram aprovadas. Agora não vou aqui pronunciar sobre isso, não é um curso sobre isso. Eu tenho as minhas reservas, mas não vou agora entrar sobre isso. Mas só para vos mostrar que há vários tipos de administração autónoma. Neste caso, a autonomia já não é dos alunos e dos professores, portanto não é uma autonomia universitária. No caso das associações profissionais, é a autonomia dos profissionais liberais que estão em cada uma das associações. São cerca de 20, os advogados, que se inscrevem na sua ordem dos advogados, os médicos na sua ordem dos médicos, os engenheiros na sua ordem dos engenheiros, os psicólogos na sua ordem dos psicólogos, por aí fora. São cerca de 19 ou 20. E, portanto, também, claro que aí essas entidades têm poderes de aceitar os seus profissionais, de acreditar o exercício de uma profissão. Só com essa aceitação é que a profissão se torna válida, senão será uma usurpação de funções, e depois até pode haver processos disciplinares se os profissionais não cumprirem as regras deontológicas de cada uma dessas ordens profissionais. Portanto, e outras coisas que fazem, mas portanto, basicamente é esta ideia da certificação, da habilitação para exercer uma profissão, e por outro lado a ideia de um poder disciplinar para, digamos, controlar melhor uma profissão que, nas maioria dos casos, é uma profissão independente e, portanto, precisa de um certo controle,
porque como não está submetido ao poder da entidade empregadora, ao poder de direção da entidade empregadora, tem que haver um poder de controle maior, porque de outra forma não seria necessário, porque já haveria o poder o poder de direção da entidade empregadora, que também tem, como sabem, num contrato de trabalho-seguridade, o poder disciplinar. E o poder de supervisão também está na entidade empregadora. Bom, mas, portanto, nestas três partes da administração autónoma, nós temos aqui, e depois eu vou falar nas CCDRs também, aqui temos então a chamada administração autónoma autárquica, que a própria Constituição Portuguesa, de uma forma até elegante e simpática, ou até quase poética, esta parte poética pode ser irónica ou não, não sei, que se chama poder local. E, portanto, mas aqui em que é que consiste então esta autonomia autárquica? Neste caso, esta autonomia difere quer da autonomia das ordens profissionais, quer da autonomia das universidades, por várias razões. Em ambos os casos, nos três casos, temos um processo de descentralização. Isto é, o poder estava originalmente no Estado, mas o Estado resolveu transferir esse poder para as autarquias locais. Portanto, deixou de ele, Estado da Administração, desenvolver as atividades que lhe estavam cometidas pela Constituição, ou que poderia desenvolver sozinho, e resolveu atribuir essas atividades e para o efeito, também cometer as devidas competências a pessoas coletivas que cria, ou cuja criação permite, para elas sozinhas poderem desenvolver e praticar um conjunto de atos jurídicos no âmbito da função administrativa. Portanto, dá-se a criação de novas pessoas coletivas. No caso dos municípios são 308, as freguesias são 3.000 e tal, não sei agora de cor o número, mas numa descentralização que tem dois aspectos próprios. Por um lado, uma descentralização administrativa bastante ampla, não é descentralização legislativa nem judicial, mas é administrativa, e por outro lado, uma descentralização que tem a ver também um pouco com a realidade territorial de cada um dos municípios, porque os municípios são entidades e as freguesias que são definidas com base num território. Por exemplo, as universidades não se definem com base num território. As universidades definem-se com base nos seus fins, com base num programa estatutário, mas não é com base no território. As autarquias, diferentemente, são pessoas coletivas territoriais. Portanto, elas definem-se não só com base no território, mas também com base numa delimitação territorial que serve, por um lado, para separar o poder que cada uma tem das outras, porque cada uma não vai regulamentar coisas do município vizinho, claro, mas o próprio território vai também influenciar as opções políticas e de conveniência de cada uma das decisões que são tomadas neste caso, pelos órgãos próprios das autarquias locais e, em particular, dos municípios. Portanto, temos aqui uma descentralização administrativa, que eu diria ampla, já vamos ver depois em que termos, e uma descentralização também territorial. Embora o Estado também possa ter serviços locais, a ideia de que o Estado não está concentrado em Lisboa e o resto é paisagem, como às vezes ouvimos, infelizmente, mas o Estado também pode fazer outro tipo de transferência de competências e de serviços sem ser através da descentralização, mas através da chamada desconcentração. A desconcentração já não significa a criação de entidades fora do Estado, através de pessoas coletivas que são fora do Estado, que têm um número fiscal próprio, número de pessoa coletiva próprio, mas significa a criação de serviços ou de órgãos que ainda estão dentro do Estado, mas que não funcionam no centro, mas funcionam numa periferia. Ou nos distritos, quando havia governadores civis, os governadores civis eram órgãos de desconcentração administrativa do Estado, aliás, eram nomeados pelo Conselho de Ministros, eram, digamos, uma longa-manos do Estado de administração em cada um dos distritos, ou os serviços diplomáticos no estrangeiro são serviços também no exterior, são serviços periféricos do Estado, ou no caso de alguns ministérios ainda há serviços também locais, o caso, estou-me a lembrar das administrações regionais de saúde, ou no caso das direções de educação nas várias regiões do país, portanto estão integrados no Estado de Administração, estão integrados no Ministério, mas depois há, digamos, poderes que são exercidos localmente conforme a delimitação territorial dessas mesmas competências. Mas isso são fenómenos, não são de descentralização, mas são fenómenos de desconcentração. Pode haver, em relação a uma mesma realidade, no caso da educação básica e secundária, pode haver uma colaboração de órgãos desconcentrados com órgãos descentralizados. Muitas vezes, sabem, no caso das escolas,
os municípios têm algumas competências e o Estado tem outras competências. Os municípios têm normalmente competências no que respeita, por exemplo, aos edifícios, às escolas, ou a certo tipo de funcionários, mas o Estado é que coloca os professores. O Estado, acho que isso é uma questão antiga, o Estado nunca quis abdicar do poder de escolher os professores através de um concurso público nacional. Então, os professores das escolas são sempre funcionários do Estado, ainda que colocados, claro, em cada sítio, a pessoa não pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo ou em 3, mas da parte do pessoal dos professores são funcionários escolhidos pelo Estado, embora através de sistemas desconcentrados. Agora, já outro tipo de intervenções são intervenções feitas pelos próprios municípios e às suas custas, do ponto de vista de aspectos que o Estado considera menos importantes, como é o caso das instalações ou atividades circunscolares que não têm a ver com, digamos, o núcleo central da atividade pedagógica, que é a parte dos professores. Claro que isto depois entramos aqui na política. A pergunta é, mas porquê é que o Estado não descentraliza a contratação dos professores nos municípios, nos 308 municípios? Porque pode haver razões de igualdade de tratamento dos professores, depois haverá uma dispersão muito grande nos critérios de decisão, pode aumentar a conflitualidade e, portanto, assim, entendo que há um concurso nacional, digamos assim, de acesso aos professores e de progressão nas carreiras, ou que seja assim. Não estou assim muito por dentro da situação do regime, mas tenho essa ideia, que essa é uma das respostas. Mas é uma questão que tem sido discutida há muitos anos, os contratos de ensino ou os contratos de autonomia escolar, no sentido de transferir para os municípios mais competências do que aquelas que têm tido em matéria no que respeita ao setor da educação. E quando falo em educação, falo também noutros setores. Eu sei que agora tem havido um pacote de legislação que tem vindo a descentralizar várias áreas. Porquê? Porque o processo da regionalização administrativa, o processo da criação das regiões administrativas está bloqueado, ou aparentemente bloqueado, e então tem-se feito uma maior descentralização em vez de uma desconcentração, que, apesar de tudo, tem uma maior legitimidade democrática e, portanto, o Estado tem vindo a transferir mais competências e recursos, mas às vezes não recursos financeiros, para a atividade das freguesias dos municípios e, sobretudo, para a atividade dos municípios. Bom, mas, portanto, também aqui a distinção entre descentralização administrativa e desconcentração administrativa, que são duas coisas distintas, embora para as pessoas que estão em cada região, em cada localidade, às vezes é um pouco... não se percebe. Quem vai a uma repartição de finanças vai uma repartição do Estado, não vai uma repartição do município. Mas cada município tem uma repartição de finanças, ou até tem várias. Mas a repartição de finanças não é do município, é do Estado, é do Ministério das Finanças. É um serviço desconcentrado do Ministério das Finanças, do Estado da Administração. Embora, por acaso, a repartição de finanças também cobra impostos que não são do Estado, mas que são dos municípios, como é o caso do IMI, por exemplo. Mas aí o município não cobra o IMI diretamente, mas pede ao Estado para cobrar por ele através dos serviços descentralizados, dos serviços da Administração Tributária e Aduaneira, da AT, que é essa entidade que tem a competência para fazer a cobrança de todos os impostos, mesmo daqueles que não são do Estado, embora depois entregue, digamos, ao sujeito ativo da relação jurídica tributária. Se for o IMI, que são impostos locais, entrega depois o dinheiro correspondente àquilo que lhes compete de receita fiscal a título desse imposto que foi cobrado. Mas, portanto, é preciso distinguir em cada momento o que é do Estado e o que é do município, e estando lá naquela região, o facto de estar lá não quer dizer que seja sempre do município, pode ser do Estado, mas através de um fenómeno de desconcentração administrativa. Bom, agora, isto é assim o quadro, enfim, que julgo que mais ou menos conhecem. Estou só aqui a recordar algumas coisas que é importante dizer. Claro que os municípios não têm nenhuma competência de natureza judicial. Esse é um limite que tem sido indicado para... Não pode haver descentralização judicial. Claro que pode dizer, então, mas não há um tribunal em cada distrito ou em cada conselho, em cada concelho. Agora passou a ser um nível distrital, embora alguns distritos com tribunais mais localizados. Sim, mas os tribunais são sempre órgãos do Estado. Não há tribunais descentralizados. Isso não existe. Pode haver uma multiplicação de tribunais num mapa judiciário mais denso e que tenha tribunais com uma menor intervenção do ponto de vista da sua competência territorial. Mas isso não significa que os tribunais sejam tribunais centralizados. Os tribunais são sempre do Estado. Assim como também os municípios não têm poder legislativo. O poder legislativo está restrito ao Estado através da Assembleia Pública do Governo e, no caso das regiões autónomas, em algumas matérias, as regiões autónomas também têm poder legislativo, mas nunca os municípios têm poder legislativo, apenas um poder administrativo que pode ser às vezes normativo, mas numa dimensão mais reduzida, como é o caso dos regulamentos administrativos.
Bem, agora, do ponto de vista constitucional, o que é que eu vos queria dizer, digamos, uma vez que a minha intervenção tem a ver com a relevância constitucional das autarquias locais, o que é que se pode dizer nesta matéria? Eu sei que já tiveram uma intervenção sobre a história das autarquias locais, não vou agora estar a repetir isso, até porque não é muito a minha especialidade, embora goste muito de história, mas há um aspecto muito importante que é o seguinte, é que para a Constituição de 66, as autarquias locais foram uma grande novidade. Eu tenho aqui a Constituição, portanto, já agora em matéria de apoio biográfico, claro que tem que ter a Constituição e a legislação administrativa, já agora eu, em tempos, publiquei estas leis de direito administrativo na livraria Almedina. Quem quiser ter depois, isto foi publicado há 2 ou 3 anos. Isto é uma compilação de legislação, também, não é só direito de autárquico, mas também de outras matérias. E depois, já agora, do ponto de vista de manuais, se quiserem um enquadramento, eu tenho aqui um capítulo no Manual de Direito Constitucional sobre autarquias locais. Tem esta configuração, este é o 2º volume, Manual de Direito Constitucional também, a 7ª edição, Manual de Direito Constitucional da livraria Almedina. Portanto, aproveito aqui para fazer a publicidade, isto nunca pode falhar, das coisas que nós vamos fazendo. Acho que só vos vai fazer bem. Não estou aqui a propor nada de coisas más, mas só coisas boas, acho eu. Bom, mas então, eu estava a dizer que, do ponto de vista da Constituição, a criação das autarquias locais, tal como nós hoje as conhecemos, foi uma coisa muito importante, porque foi uma das coisas que falhou ou que foi secundarizada precisamente no Estado Novo. E claro que aqui também não posso esconder que o poder local, as autarquias locais, mudam de figura conforme 2 opções muito importantes que qualquer Constituição toma. Quando a Constituição é, digamos, o cartão de cidadão ou o cartão de cidadã de uma nação, ou de um povo, ou de um Estado, ou de uma república, como queiram chamar. E, portanto, na Constituição nós encontramos as grandes opções da nossa vida coletiva. Eu, às vezes, por brincadeira, até costumo dizer, se um empresário quiser investir em Portugal, o melhor é primeiro ler a Constituição para saber em que país é que vai investir. Porque uma Constituição deve ser sempre o reflexo das nossas opções de vida. E é fácil. A nossa Constituição diz várias coisas muito importantes sobre o que é que nós somos. Nós, como República, não é? Como Estado português. Para já diz que nós somos uma República, não somos uma monarquia. Eu sei que muitos se entusiasmaram com o casamento agora de sábado, mas nós realmente somos uma República, com o devido respeito pelas pessoas, que obviamente são respeitáveis, e eu também sou republicano, enfim, com toda a convicção. Também somos uma democracia, não somos uma ditadura, não é? Temos uma economia privada, não temos uma economia de direção central, portanto, temos direitos fundamentais, está lá tudo explicadinho na Constituição, portanto, a Constituição em cada país explica o modo como esse país se organiza do ponto de vista das grandes questões de vida coletiva, como é o regime político, como é a forma de governo, como é o sistema de governo, como é a forma de Estado. E, portanto, nessas opções, o aspecto do poder local dos locais também interessa. Não é o único, mas também interessa. E então, em 2 aspectos, em 2 dessas opções, o poder local está presente. Por um lado, na questão do regime político. Se o regime político é uma ditadura, o poder local tem uma configuração. Se o regime político é uma democracia, o poder local tem outra configuração completamente diferente. E foi isso que se passou precisamente na transição do Estado Novo, no tempo de Salazar, Marcelo Caetano, com a Constituição de 33, para o Estado atual, após a Revolução de 25 de Abril e a Constituição de 66. Porquê? Porque o poder autárquico, as autarquias locais já existiam antes, mas antes não eram democráticas. O presidente da Câmara antes era nomeado pelo Governo Civil, que por sua vez era nomeado pelo Conselho de Ministros, não é verdade? Portanto, isto não tinha nada de democrático, num país que não tinha eleições pluripartidárias. Lá está, só havia um único partido, a União Nacional, e depois a Ação Nacional Popular. Ora, a partir do momento em que, com a Revolução de 25 de Abril, Portugal se tornou uma democracia, tornou-se uma democracia ao nível nacional, porque a Assembleia da República passou a ser eleita com listas pluripartidárias e o Presidente da República também passou a ser, digamos, eleito. De antes era, mas depois com o fatídico caso de Humberto Delgado passou a ser eleito de uma forma indireta, mas o Presidente da República também é eleito, o Parlamento também é eleito, mas as autarquias locais também são eleitas pelo povo, obviamente na circunscrição territorial respectiva. Portanto, as autarquias locais são uma coisa em democracia, são outra coisa em ditadura. E, portanto, e mais do que isso, uma verdadeira democracia também tem que ter democracia local. Não basta uma democracia ao nível nacional. E eu até digo isto por uma experiência própria que vos posso partilhar,
porque eu colaborei, enfim, tenho sido colaborante ou cooperador e também consultor em vários países de língua portuguesa, em Angola e em Moçambique. Aliás, tendo começado por Moçambique, fui lá professor numa faculdade pública, na Universidade Eduardo Mondlane, e depois agora até tem sido na Católica, mas também nessa altura, portanto, tinha acabado o meu mestrado, ainda estava muito novo, em 95, 96, quando Moçambique se abriu digamos, se abriu a um Estado de Direito, depois de ter tido um regime monopartidário, uma das exigências do Banco Mundial não era só que houvesse eleições nacionais, eleições que eles chamam gerais, e realmente houve em 94, foram as primeiras. Mas disse que também queria que, num tempo mais rápido que fosse possível, houvesse também democracia local, local governments, que fossem eleitos pelas populações. E eu digo isto porque eu participei como consultor com outros especialistas na elaboração da legislação autárquica de Moçambique nesses anos 95, 96, 97. E realmente fez essa legislação toda, e penso que em 98 houve as primeiras eleições autárquicas moçambicanas. Aliás, agora, penso que nos próximos dias vão ter novas eleições autárquicas. Portanto, isto significa que para as instituições internacionais o grau de democraticidade de um país não se mede apenas pela democracia nacional, mas também se mede pela vitalidade da democracia que é tida e que é vivida ao nível dos governos locais. Portanto, não dando aqui um nome concreto, mas neste caso nas autarquias locais, elas também são um sinal que pode permitir um país subir ou descer no ranking da sua democraticidade em termos de comparação internacional. Depois, há outra questão também para a qual contribui o regime das autarquias locais, que é a questão da forma de Estado. Claro que se os Estados forem federais é uma coisa, se os Estados forem unitários é outra coisa. Normalmente os países muito grandes são Estados federais. É o caso, por exemplo, do Brasil, o caso dos Estados Unidos, não tão grande, mas é o caso da Alemanha, por razões diferentes. Mas o nosso país, por acaso, nunca foi um Estado federal, nem mesmo no tempo em que tinha um grande império, enfim, colonial, nunca foi um Estado federal. Mas, obviamente que, digamos, quanto maior for o Estado, mais importante é, de facto, a existência de autarquias locais, porque elas vão ficar com mais poder e elas serão em maior número porque são uma instância de proximidade no que respeita ao cidadão. E, portanto, se o Estado for unitário, elas são mais importantes. Se o Estado for composto ou federal, já há estruturas de Estados intermédios que podem fazer, às vezes, em alguns casos, a própria existência de autarquias maiores ou de um maior número de autarquias. Portanto, ou seja, a configuração das autarquias locais depende sempre, em termos de organização do Estado, da questão de saber qual é o regime político que o Estado tem e de saber qual é a forma de Estado que optou. Se é uma forma de Estado unitário, de Estado regional ou de Estado federal, de Estado composto. Portanto, também deixar aqui esta questão bem presente, porque não são opções neutras. Quando se faz uma Constituição tem que se pensar em muitas coisas e esta é uma das opções. E é precisamente nessa questão foi muito bom que os constituintes em 76, assim como aconteceu com as regiões autónomas, tivessem estado de acordo com a criação de um poder local democrático, coisa que não existia antes. Os municípios não mudaram na sua forma, nem as freguesias, mas passaram a ter dirigentes que são eleitos pelas próprias pessoas e não são nomeados pelo governo, como era antigamente, como era num regime do Estado Novo, num regime de ditadura autoritária do Estado Novo. Agora, em relação à Constituição, a Constituição realmente dedica uma boa parte dos seus artigos ao poder local e às autarquias locais. Há logo um artigo inicial muito importante, que é o artigo 6º, que diz que Portugal, sendo um Estado unitário, considera que é um princípio estruturante da sua ordem constitucional o facto de haver autarquias locais, portanto, aí colocando, aliás, em paralelo ou em igualdade, quer a existência de regiões autónomas do Açores da Madeira, quer também a existência de autarquias locais. É o artigo 6º, que eu até passo a ler. O Estado é unitário, mas respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. Portanto, isto é logo referido no artigo 6º, que é um artigo que define um dos princípios, uma opção fundamental da organização do Estado. Depois tem na parte terceira, que é a parte do poder político, há aqui o título 8º, que desenvolve toda a matéria do poder local, quer regras gerais, quer depois os três tipos de autarquias locais que aqui estão. Bem, há quem diga que é 4, mas são 3,
as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. E depois, já agora só uma curiosidade, é que a existência de autarquias locais é tão importante que a própria Constituição considera a sua subsistência ou a sua existência como um limite material à revisão constitucional. Ou seja, se houver uma revisão constitucional, ela nunca poderá eliminar a garantia de que há um poder local democrático. É o que está na linha N do artigo 288. Portanto, em caso algum, a revisão constitucional pode afetar a autonomia das autarquias locais. Portanto, isto mostra bem a importância que a Constituição quis atribuir às próprias autarquias locais, elevando a sua existência a um nível, digamos, superior de identidade nuclear da própria Constituição. Ou seja, a Constituição pode ser mudada em muitas coisas, mas nisto nunca poderá ser mudada, porque o facto de existir autarquias locais democráticas é algo de identitário. Se elas acabarem, digamos, a Constituição fica desfigurada, deixa de ser a mesma, e há uma ruptura na ordem constitucional se isso realmente acontecer. Bom, mas agora eu queria concentrar um pouco mais naquilo que diz a Constituição neste título 8º. É claro que aqui, ao falar do direito constitucional às autarquias locais, nós não podemos pedir à Constituição que diga tudo o que diga respeito às autarquias locais. Há muitas compilações, são não só direito administrativo geral, como até direito municipal, que tem muita coisa. A Constituição diz, digamos assim, um conjunto de normas básicas, mas que depois tem que haver a seguir legislação ordinária, portanto aqui distinguindo a Constituição da legislação do chamado direito legal ou direito ordinário, que desenvolve, que concretiza, que explica, que densifica muitas opções que estão na Constituição, que às vezes são princípios, outras vezes são regras de direito. Mas a Constituição tem depois aqui várias opções e é isso que agora vou também explicar de uma forma sumária. Desde logo a questão de saber o que é uma autarquia local. A Constituição tem uma definição no artigo 235, acho que começa por dizer que o Estado, digamos que a democracia do Estado inclui como parte essencial, a tal parte identitária, a existência de autarquias locais, o artigo 235, número 1, e depois diz no número 2 que as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas. Aqui, portanto, percebe-se a tal autonomia, a razão porque as autarquias locais estão dentro da administração autónoma, não como universidades, não como ordens profissionais, mas como entidades públicas territoriais, porque visam satisfazer os interesses das populações residentes nesses territórios autárquicos, quer sejam paroquiais das freguesias, quer sejam municipais. E, portanto, aqui então isto quer dizer que há aqui 4 elementos que são muito importantes para definir uma autarquia local. Desde logo, um elemento formal, porque a autarquia local é uma pessoa coletiva de direito público. Portanto, a autarquia local não é uma pessoa física, é uma pessoa coletiva. Por outro lado, é uma pessoa coletiva que tem uma base, digamos, sociológica humana, não é um conjunto de... não é apenas o território, são as pessoas que estão nesse território, portanto, há uma dimensão humana. Portanto, é uma pessoa coletiva que tem um substrato humano, não, são os munícipes, são os fregueses, digamos assim, ou são os cidadãos que moram naquela freguesia ou naquele município e que tenham direitos políticos de participação, podem ser estrangeiros, mas esses nem sempre têm direitos de participação, só em certos casos excepcionais. Depois, é também uma pessoa coletiva que também se define pelas pessoas, mas pelo tal território, porque tem uma dimensão territorial. Portanto, pessoa coletiva com substrato humano, porque são as pessoas que definem, os residentes que definem os órgãos que vão governar esse território, mas essas pessoas definem-se por residirem naquele território, e é aquele território que marca o âmbito de atuação do próprio município. E depois, claro, que a autarquia local só pode existir como pessoa coletiva se tiver poderes para fazer alguma coisinha. E neste caso, então, diz precisamente que diz que a autarquia local é dotada de órgãos, portanto, ou seja, de mecanismos de atuação, de produção de atos jurídicos, e depois mais tarde diz-se que, precisamente, as autarquias locais devem desenvolver competências no âmbito da sua autonomia. Portanto, há aqui o conceito da chamada autonomia administrativa local, ou seja, são pessoas coletivas
que correspondem a uma comunidade de pessoas que residem num certo território, mas pessoas coletivas que têm órgãos que vão praticar, que têm competências para produzir certos atos de natureza administrativa, seja regulamentos, seja contratos, atos administrativos, etc. Portanto, têm uma autonomia, não é ser uma pessoa coletiva que não possa fazer nada. Não, é uma pessoa coletiva que tem capacidade de autodecisão, de autogoverno, em certas áreas que são definidas depois uma parte na Constituição e outra parte depois na legislação ordinária que completa essa capacidade. Portanto, mas dizemos que há uma autonomia local autárquica, aliás, a Constituição até se refere diretamente à autonomia regulamentar, não é a única, nem a mais importante. A mais importante é a autonomia para praticar atos administrativos e contratos administrativos. Portanto, estes são os 4 elementos constitutivos do conceito de autarquia local. Um elemento formal, pessoas coletivas, um elemento humano, os cidadãos que vivem nesse espaço, o território, o próprio espaço da autarquia, seja freguesia, seja município, e depois o conjunto das competências e das atribuições que desenvolve. As atribuições são os fins que a autarquia prossegue: saúde, educação, cultura, espaços públicos, ambiente, tudo, trânsito, o que seja. As competências são os poderes funcionais para levar à prática a satisfação dessas necessidades que os municípios e as freguesias têm nesse âmbito, nessas atribuições. Portanto, aqui a distinção também entre atribuições e competências é uma distinção técnica, o direito administrativo conhece, não é só aqui, em qualquer pessoa coletiva é preciso distinguir as atribuições das competências, são duas coisas distintas. Aliás, a própria artigo 237 refere até autormente a diferença entre competências e atribuições. Bom, agora, outra questão que se vai colocar, já sabemos o que é uma autarquia local, não é? Através da leitura do artigo 235 da Constituição, é saber, então, mas que autarquias locais é que há? Quais são as suas várias modalidades? Aqui a Constituição tem aqui alguma coisa, acho que é o essencial, que está no artigo 236 da Constituição. E a Constituição então diz o seguinte, diz que as autarquias locais são, no continente, as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. E depois diz que nos arquipélagos, por acaso aqui eu devia dizer arquipélagos e não regiões autónomas, no artigo 236, nos arquipélagos dos Açores da Madeira, só há freguesias e municípios, não há regiões administrativas, nem faria sentido, porque já há regiões autónomas, que é uma coisa diferente. Ou seja, portanto, então, temos nos arquipélagos dos Açores da Madeira municípios e freguesias, como há no continente. No continente também há uma terceira categoria, que está prevista na Constituição desde 66, que são as regiões administrativas, não autónomas. Mas a verdade é que as regiões administrativas nunca foram criadas até hoje. Enfim, num processo complexo, longo, não vou agora aqui resolver porque penso que todos estão por dentro disso, mas de facto é uma opção que, embora esteja na Constituição e foi consensualizada em 76, a opção tem vindo a perder, digamos, consenso, e podemos dizer que passa muito aqui o pensamento de direita e de esquerda, o pensamento de esquerda mais em favor, acho eu, mas posso estar enganado, mais em favor da existência das regiões autónomas, das regiões administrativas, perdão, do que um pensamento mais de direita, mais centralista, digamos assim. Se considerarmos a direita mais centralista, mais estatista, e a esquerda mais autonómica, então pode passar aqui um pouco a diferença entre um pensamento político mais à esquerda ou mais à direita. Não sei se é bem assim, porque então se for assim eu sou de esquerda, porque eu até acho que deve haver regiões administrativas, mas não sei se é bem assim, e não seria mal nenhum que fosse de esquerda já agora, não é? Como é óbvio, mas agora, a verdade é que o processo nunca se concretizou, por razões várias, porque entretanto houve outras prioridades, a meu ver, nos anos 80, eram anos difíceis, tivemos uns anos 70 e 80 anos de grande dificuldade, de duas intervenções internacionais de pré-bancarrota, de instabilidade política, revisões constitucionais para extinguir o Conselho da Revolução e, portanto, a partir dos anos 90 o processo de Portugal se estabiliza um pouco, entra na União Europeia a partir de 86 e colocas então a questão de saber, vamos lá ver então se vamos ou não vamos ter regiões administrativas. E, embora isso não estivesse previsto inicialmente, os partidos chegaram a acordo, na altura até eram líderes dos dois maiores partidos, o engenheiro António Guterres, secretário-geral do PS, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da Comissão Política Nacional do PSD, chegaram a um acordo quanto ao assunto, um acordo, digamos assim, salomónico. Sim, senhor, nós admitimos
avançar com a regionalização, mas ela só pode ser feita se o povo quiser fazer a regionalização votando favoravelmente num referendo nacional. E foi feito um referendo realmente penso que é novembro de 1998, mas o problema é que o referendo foi negativo. O povo, ao votar, votou contra a instalação, não contra a criação, mas contra a instalação concreta do mapa que na altura foi apresentado de regiões administrativas, aliás, por uma larga maioria. Até o próprio Algarve, que é talvez a região mais óbvia, a região mais óbvia, os próprios algarvios, embora por uma maioria escassa, votaram maioritariamente contra a regionalização e contra a criação do seu próprio Algarve como região administrativa. Portanto, isto na altura mostrou bem que não havia qualquer vontade da parte da maioria dos portugueses de criar as regiões administrativas, com os argumentos na altura que foram invocados, de criação de uma nova classe política, de maiores despesas, duplicação de serviços. Isso não correspondia simetricamente a uma redução dos serviços do Estado, nem a eliminação de serviços concentrados e que se fossem transferidos para os serviços autárquicos. Portanto, toda essa discussão política, que tinha uma parte de verdade, tinha outra parte de fantasia e de demagogia política, já se sabe, mas na verdade esse referendo foi negativo. Até agora, o assunto de vez em quando é referido. Claro que há uns que querem fazer a regionalização alterando a Constituição e dispensando de novo um referendo. Eu penso que isso não pode ser, porque se foi feito uma primeira vez, se quer revisitar o assunto, temos que perguntar outra vez ao povo português se quer a regionalização. Não vamos agora fazer aqui um golpe de mágica e como queremos aquilo à força, agora já não vamos pedir a opinião do povo português sobre o assunto, só porque temos na cabeça a ideia de fazer as regiões administrativas. Não, acho que pode-se fazer de novo um referendo. Na altura até me lembro que quando o referendo foi negativo, muitos constitucionalistas até se pronunciaram no sentido dessas normas terem ficado caducadas. Não me pareceu isso. Acho que em qualquer momento pode haver um outro referendo, pode de novo chumbar ou pode de novo passar. Pode haver a ideia agora, penso que o que está em cima da mesa, vamos ver, estamos num processo de revisão constitucional, é propor uma nova regionalização administrativa do continente, mas diferente daquela que foi chumbada em 1998. Já agora também tinha que ser diferente, não é? Senão era mesmo chumbada outra vez. E então propor agora um mapa com apenas 5 grandes regiões, que são aquelas regiões plano que têm vindo a ser desenvolvidas as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Portanto, apenas com 5 regiões e não com as 8 ou 9 que foram na altura propostas, se não estou em erro, no referendo de 1998. Bom, mas isto é uma questão, neste momento, isto é uma questão política, é uma questão de futurologia política. Não sei o que é que a revisão constitucional está em curso, nada está decidido, julgo que estará decidido até ao fim do ano, mas não sei o que é que vai ser decidido a este respeito, mas julgo que nunca poderá haver uma decisão que possa dispensar de novo uma consulta popular deliberativa no que respeita à regionalização administrativa, embora penso que os partidos estão de acordo que hoje tem que ser regiões em maior número e não regiões, digamos, não podem ser em tão grande número, mas regiões mais pequenas e, portanto, maiores do ponto de vista da sua capacidade económica e também da sua dimensão territorial. Mas, portanto, das 3 autarquias locais que são assim consideradas expressamente, só 2 é que estão a funcionar, os municípios e as freguesias, e não estão a funcionar as regiões administrativas, embora elas estejam também todas previstas na Constituição, num capítulo próprio, a seguir às freguesias aos municípios, precisamente no capítulo 4º do título 8º da parte 3ª da Constituição. Agora, a Constituição também se refere a outras organizações autárquicas. E sobre isto agora depois há aqui umas dúvidas da doutrina portuguesa sobre se são ou não tipos especiais de autarquias locais. Se são outras autarquias locais, além destas 3 que eu referi, que essas são inequívocas: freguesias, municípios e regiões administrativas. E então nós estamos a falar de quê? Estamos a falar, por exemplo, nos arquipélagos. É curioso que o artigo 286 diz que que pode haver nas ilhas, digamos, uma organização própria que se chamam os conselhos de ilha, por exemplo. É uma
é uma estrutura curiosa de haver, de haver, por exemplo, que é o que acontece no artigo 236, admite que possa haver uma organização autárquica especial em duas circunstâncias. Ou nos arquipélagos da Açores da Madeira, por facto de serem arquipélagos, embora eles muito diferentes, um com 9 ilhas descontínuo e o outro com uma grande ilha, Ilha da Madeira, e depois uma ilha de Porto Santo, as outras não são habitadas, ou estão habitadas esporadicamente. E então, no caso dos arquipélagos, nos Açores há os concelhos de ilha, uma organização autárquica específica por cada ilha, cada uma das 9 ilhas, julgo eu. E também outra razão para haver uma organização autárquica especial são as áreas urbanas, as grandes áreas urbanas. Quais? Lisboa e Porto. Aliás, que têm sido cada vez mais urbanas e cada vez maiores. Aliás, o tempo tem vindo a mostrar que cada vez aumentou mais a sua população, porque realmente há o problema da deslocação progressiva das pessoas do interior para as grandes cidades, ou pelo menos para este eixo de litoral entre o Porto e Lisboa. Mas aqui a Constituição, no artigo 236, diz que nas grandes áreas urbanas e nas ilhas, a lei poderá estabelecer, de acordo com as suas condições específicas, outras formas de organização territorial autárquica. E, na verdade, essas formas têm aparecido. Talvez aquela mais importante seja as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. São associações de municípios criadas por lei. Há 2 leis próprias sobre o assunto. E, de facto, são importantes porque há um conjunto de serviços públicos que têm que trabalhar de uma forma coordenada nas grandes áreas urbanas, sobretudo a matéria dos transportes. Realmente, no caso de Lisboa, se o comboio vai de Lisboa para o Sul, tem que haver uma coordenação entre aquilo que se pede nos municípios do Sul e aquilo que se pede nos municípios do Norte. Ou, por exemplo, os autocarros, ou o transporte fluvial, quer em Lisboa, quer no Porto. Portanto, há aqui, para não haver redundâncias, para não haver sobreposições, ou para não haver omissões de pessoas que não tenham serviços, não tenham transportes nenhuns e outros tenham transportes a mais. Uns têm a menos, outros têm a mais. Portanto, quem fala em transportes, aliás, há uma autoridade própria de transportes, há outras matérias, porque as áreas metropolitanas não tratam apenas de transportes, mas também de outras áreas de interesse comum, equipamentos desportivos, equipamentos culturais e outras matérias. Podiam funcionar melhor, podiam ser mais eficazes, talvez tivessem mais meios, mas penso que as grandes áreas urbanas têm problemas próprios que não existem noutras áreas do país, que não têm tanta densidade urbana, com todos os malefícios que isso implica, de uma grande concentração de pessoas, com engarrafamentos, com poluição, com problemas climáticos, com filas de espera, com tudo aquilo que às vezes as pessoas pensam que não existe nas grandes cidades, mas que realmente estraga a qualidade de vida das cidades. Aliás, eu lembro quando fui deputado à Assembleia da República pelo Algarve, entre 2009 e 2011, para grande surpresa minha, eu sou natural de Lisboa e vivo em Lisboa, mas a quantidade de casais jovens que eu conheci e que tinham abandonado Lisboa para ir viver para o Algarve. E fizeram muito bem, porque realmente o Algarve no inverno é realmente um lugar muito agradável, muito aprazível, um clima muito ameno e muito agradável. Não tem nada a ver com o Algarve da concentração do verão, de agosto, de setembro, de julho. E não é por acaso que os estrangeiros que vêm para Portugal escolhem o Algarve para viver. Não é por acaso, de facto. Acho que fazem muito bem. Mas, de facto, as pessoas têm uma ideia errada, às vezes, do que é viver das vantagens das grandes cidades, que cada vez têm menos vantagens, a meu ver. E há muitas pessoas que estão agora a voltar a viver para o interior do país, e até agora com a internet e com o teletrabalho isso torna-se até mais fácil. E, de facto, mas tive essa experiência que me surpreendeu muito, de achar que as pessoas ficavam presas um pouco ao seu lugar de nascimento e que os urbanos, os citadinos, não queriam deixar de ser urbanos e cidadinos, mas muitos que optaram por viver realmente em sítios completamente distintos. E eu via com uma qualidade de vida muitíssimo apreciável, muito superior à qualidade de vida de Lisboa e do Porto. Isso eu vi com os meus olhos e, portanto, não posso negar. Bom, agora, isto em relação, digamos, aos modos especiais da organização. Portanto, temos 3 autarquias, 3 espécies de autarquias locais, freguesias, municípios e regiões administrativas, mas depois podemos ter organizações específicas, as áreas metropolitanas para tratar dos assuntos das 2 grandes áreas metropolitanas, os concelhos de ilha, e já agora, também outra coisa importante, eu não vou aqui desenvolver, é que as próprias autarquias locais, neste caso nos municípios são 308, esses municípios também se podem organizar entre si, podem agir em conjunto. Então temos as comunidades intermunicipais e interurbanas, podem associar-se. Podem associar-se voluntariamente, bem, é o caso da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, não é? Mas isso é uma associação, digamos, voluntária,
que não traz grandes poderes. Mas a lei prevê, digamos, comunidades intermunicipais, conforme um critério que for decidido, para permitir colocar em comum a exploração de equipamentos que transcendam o âmbito municipal, por exemplo, barragens ou equipamentos desportivos, ou outra coisa qualquer. E, portanto, para, no fundo, poder haver a contribuição de vários municípios de um equipamento que para um seria demais, e demais do ponto de vista de não ter utentes suficientes e de não ter dinheiro suficiente, mas se for um pavilhão partilhado e feito por 4 ou 5 municípios, já torna a obra viável do ponto de vista da economia de escala, não só na sua utilização, digamos, eficiente, como também no custo que essa obra pode ter. Portanto, essas comunidades interurbanas, intermunicipais, embora a legislação depois tenha vindo a mudar, são outra maneira, talvez, de um sucedâneo de uma regionalização administrativa que não se conseguiu fazer, e então têm vindo a multiplicar-se essas comunidades interurbanas, às vezes, a meu ver, de uma forma inadequada, porque muitas vezes não têm uma identidade cultural, e às vezes esses arranjos são arranjos que são às vezes mais motivados por razões políticas e de circunstância política do que propriamente por razões de natureza cultural ou por razões de natureza económica. E, portanto, quanto a esse tipo de opções, eu também tenho as minhas reservas, embora respeito, obviamente, que cada decisão que seja tomada por essas várias organizações. No caso, por exemplo, do Algarve, há uma Associação Nacional dos Municípios do Algarve. A Associação dos Municípios do Algarve não é nacional, que é regional, a AMAL, que é importante precisamente, mas é como um fórum político, não é tanto com poderes de direito administrativo, porque estas associações, quer a ANAFRE, quer a ANP, são organizações mais políticas, não têm poderes efetivos, enquanto que as outras que estão previstas têm outros poderes de natureza mais efetiva de intervenção em vários tipos de investimento. Bem, portanto, quanto aos vários os tipos de organização, estamos mais ou menos conversados. Mas agora, avançando um pouco mais, vamos ver aqui, agora entrar na estrutura orgânica das autarquias locais, dos municípios e freguesias. Agora não vou falar das regiões administrativas, elas não foram criadas. Sabemos que há dois órgãos, não é? Em cada uma das duas autarquias locais. Os municípios têm uma Assembleia Municipal e têm uma Câmara Municipal, e as freguesias têm uma Assembleia de Freguesia e uma Junta de Freguesia. Mas há uma coisa curiosa, mas nós só votamos em 3 desses 4 órgãos, não é? Aliás, é sempre uma eleição muito divertida, porque os boletins de voto nunca batem certo, porque pode haver alguém que só queira votar numa Assembleia de Freguesia e não queira votar na Assembleia Municipal, ou só queira votar na Assembleia Municipal e não queira votar na Assembleia de Freguesia, não é obrigado a votar nas 3 coisas ao mesmo tempo. Pode votar só em 2, pode votar só em uma. Mas eu, como já fui presidente de assembleias de voto várias vezes, já me vi confrontado com grandes broncas de não nos entendermos e quase obrigar o eleitor, o pobre do eleitor, não, você então vota nas 3 ou não vota em nenhuma. Não, pode votar só numa. Não é obrigado a votar nas 3. Pode votar só em 2. Mas nós temos 3 boletins de voto, 3. Votamos então em quê? Votamos na Assembleia Municipal, votamos na Câmara Municipal e votamos na Assembleia de Freguesia. Há um que não é votado, há um órgão, a Junta de Freguesia. E, portanto, o sistema, então, é um sistema diferente dos municípios para as freguesias. O sistema é igual na parte daquilo que nós chamamos de sistema de representação proporcional, mas no município os 2 órgãos são eleitos autonomamente e são independentes entre si, mas na freguesia já não é assim. Na freguesia só votamos na Assembleia de Freguesia. Depois, claro, o presidente da Junta é o cabeça da lista mais votada para a Assembleia de Freguesia, mas depois o resto dos elementos da Junta de Freguesia são escolhidos pela Assembleia de Freguesia na sua primeira reunião, que escolhe os restantes, e às vezes de acordo com a maioria, porque às vezes o presidente da Junta pode ter como colaboradores na Junta de Freguesia uma maioria negativa, se ele ganhou com maioria relativa, mas todos os outros se juntaram contra ele. Fazendo aqui um paralelo, a Geringonça foi um pouco assim, houve um partido que ganhou, mas os outros partidos, o segundo, terceiro e o quarto, tinham uma maioria absoluta no Parlamento Nacional. Assim, a mesma coisa, pode haver casos em que o presidente da Assembleia de Freguesia é o cabeça de lista mais votado do partido, mas o partido não tem maioria absoluta e os outros partidos juntaram-se todos contra ele e os restantes membros da Junta de Freguesia não são da mesma cor política do presidente da Junta de Freguesia. Isso acontece muitas vezes. Ora,
Isto, como imaginam, não ajuda muito a uma governação eficaz. E pode acontecer o mesmo já agora em relação até, por exemplo, à Câmara Municipal. Bem, na Assembleia Municipal é normal que haja maioria e oposição e é normal até que um partido não tenha maioria absoluta. Isso aí não tem nenhum drama especial. Agora, na Câmara Municipal é mais complicado. Na Câmara Municipal, muitas vezes, também sucede isso, porque na Câmara Municipal, enquanto que o Presidente da Assembleia Municipal é eleito na primeira reunião da Assembleia Municipal, na Câmara Municipal o Presidente da Câmara é o cabeça da lista mais votada à Câmara Municipal. Mas pode acontecer o mesmo. Pode acontecer o mesmo de ele ser Presidente de Câmara, mas a maioria dos seus vereadores são que serem contra ele, ou serem de outros partidos. E, portanto, ele fica numa maioria relativa. E tem uma maioria absoluta contra ele. Portanto, pode gerar várias situações. Aliás, na altura em que eu fui o deputado municipal em Lisboa, isso sucedeu porque foi na altura em que o Dr. Santana Lopes, por grande surpresa, ganhou a Câmara de Lisboa, mas não ganhou com maioria absoluta, e a Assembleia Municipal era a maioria do Partido Socialista e Partido Comunista e Bloco de Esquerda contra, digamos, uma maioria relativa e um Presidente de Câmara que era realmente de outro partido. Portanto, era um pouco curioso, o mesmo partido estava no poder na Câmara, mas estava na oposição na Assembleia Municipal. Isto acontece muitas vezes. E, portanto, mas isto tem levantado da parte de vários autores objeções, sobretudo porque esta divergência de partidos políticos num órgão executivo pode ser mais problemática do que num órgão deliberativo, porque são questões do dia-a-dia. E se houver uma oposição, ainda por cima uma posição maioritária numa Câmara, isso pode bloquear o funcionamento da Câmara Municipal. Portanto, por isso mesmo, tem havido várias tentativas de reforma do sistema eleitoral quer das juntas de freguesia, quer das câmaras municipais. Não é com certeza nenhum sistema para deixar de ser democrático, isso não pode ser. Aliás, a Constituição diz que deve haver sempre 2 órgãos em cada uma das autarquias, um órgão deliberativo, portanto um órgão de tipo parlamentar e um órgão de tipo executivo, mas depois não nos diz bem qual é que é o sistema a adotar, remete para a lei. E, aliás, na revisão constitucional de 1997, que foi a 4ª revisão constitucional, até se conseguiu que o assunto deixasse de pertencer ao âmbito da revisão e pudesse ser aprovado pelos partidos em qualquer momento, fora da Constituição, embora com uma maioria qualificada de 2/3. Mas até hoje, desde 97, penso que se fez por 2 vezes essa lei, mas a lei nunca conseguiria ser promulgada porque à última hora foi sempre recusada. E a última vez, penso que foi com o Presidente Jorge Sampaio, que tendo estado o PS e o PSD de acordo, mas o Dr. Jorge Sampaio recusou a promulgação dessa lei. Aliás, a própria Constituição, se verificarem, eu vou ler aqui o artigo 239, até tenho dúvidas, lendo a Constituição, sobre se o sistema atual é um sistema que seja constitucional. Sobretudo pelo seguinte, no caso das Assembleias Municipais, as Assembleias Municipais não são só constituídas por cidadãos eleitos. São também constituídas pelos presidentes das juntas de freguesia, têm lá um lugar de inerência, embora os cidadãos eleitos têm que ser sempre mais, em maior número, mais um, do que os membros das juntas de freguesia, que por inerência, ao serem eleitos presidentes de junta, também fazem parte da Assembleia Municipal. Mas eu acho que não é isso que está na Constituição. Eu vou ler o que é que a Constituição diz. Artigo 239, número 1. Diz, número 1, a organização das autarquias locais compreende uma Assembleia eleita dotada de poderes deliberativos e de um órgão executivo colegial perante ela responsável. E depois o número 2, a Assembleia eleita por sufrágio universal, direto e secreto dos cidadãos licenciados na área da respectiva autarquia, segundo o sistema da representação proporcional. Portanto, conclusão, os presidentes de junta, e não quero ofender ninguém, certamente que alguns presidentes de junta me estão a ouvir, mas os presidentes de junta não foram eleitos para a Assembleia Municipal. Eles foram eleitos, foi para a junta. Portanto, eles, ao estarem na Assembleia Municipal, estamos num sistema de sufrágio indireto, não é num sistema de sufrágio direto. Portanto, não está a ser respeitado o número 2, mas na verdade, como sabem, é assim que funciona. E, por outro lado, o número 1 diz que as autarquias locais, quer freguesias, quer municípios, têm um órgão deliberativo, portanto, o Parlamento, Assembleia de Freguesia, Assembleia Municipal, e depois diz, tem um órgão executivo, colegial, perante ela responsável. Ora, mas onde é que está a responsabilidade da Câmara perante a Assembleia? E onde é que está a responsabilidade da Junta de Freguesia perante a Assembleia de Freguesia? Nenhuma. É verdade que a lei
uma destas leis ordinárias, o regime jurídico das autarquias locais, a antiga LAU, diz que a Assembleia Municipal pode aprovar uma moção de censura à Câmara Municipal. Mas não serve para nada. É uma moção de censura meramente pírrica, utópica, porque não leva a coisa nenhuma. Uma moção de censura, para ser uma moção de censura, tem que levar aqui à demissão da Câmara Municipal. Mas isso nunca pode acontecer. Porque a Câmara Municipal é eleita com total independência da própria Assembleia Municipal. Portanto, mas se a Constituição é para ser levada a sério, quando se diz responsável, esta responsabilidade é chamada responsabilidade política. Ou seja, a Câmara Municipal tem que prestar conta da Assembleia Municipal. Se a Assembleia Municipal não quiser mais aquela Câmara Municipal, pode deitar lá abaixo. Isto é que é ser responsável. Isto é que é chamada responsabilidade política, que se traduz na aprovação de moções de censura ou na rejeição de moções de confiança. Mas o sistema, neste momento, não permite isso. Portanto, eu acho que o sistema que já está mal, porque eu acho que já tem aqui duas dúvidas, a meu ver, de constitucionalidade, e julgo que não se vê propriamente muito original nessa descoberta, para além do facto de isto tem que ser repensado para funcionar melhor. Aliás, este assunto até, como referi há pouco a experiência moçambicana, quando fui consultor, o assunto foi realmente, digamos, é um assunto que se pode colocar, e sobretudo aqui a questão mais difícil, ou a questão onde tem havido um maior problema, é o facto de o Presidente de Câmara não ter como vereadores pessoas da sua confiança. Isto é, é como ter a raposa dentro do galinheiro. Vai ter dentro do seu seio os seus inimigos. Portanto, mas não seria melhor o Presidente de Câmara escolher livremente os seus vereadores da sua confiança política ou pessoal? Então vai ter dentro das suas deliberações a própria oposição. A oposição deve estar no Parlamento, mas vai estar num órgão executivo colegial em que tem que haver uma unidade de ação. Por exemplo, no governo também, o governo normalmente é um governo de um só partido. Pode haver governos de coligação, mas a experiência é que não funciona normalmente muito bem. Acabam sempre mal. Mas a questão, a grande reforma que esteve em cima da mesa foi esta de, digamos, ou o presidente da Câmara é só ele que é eleito e depois escolhe livremente os vereadores, livremente, de uma forma com total liberdade, ou escolhe uma parte dentro dos membros da Assembleia Municipal. É uma possibilidade, não é? É um sistema de governo presidencial. Ou um outro sistema, que eu acho que a Constituição Portuguesa não permite, que tinha que ser alterada, que é um sistema parlamentar, que era o seguinte: os eleitores apenas votariam na Assembleia Municipal e depois o Presidente de Câmara e a Câmara seriam uma emanação da Assembleia Municipal, como é o caso do Governo em relação à Assembleia da República. Portanto, os partidos ficariam candidatos à Assembleia Municipal e quem tivesse maioria absoluta na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, faria então o seu executivo com base numa aprovação do programa do Governo e com base numa moção de confiança dada pela Assembleia Municipal para, digamos, a designação da própria Câmara Municipal. No caso moçambicano não foi este o caminho, mas há um caminho diferente do nosso, porque realmente lá votam para a Assembleia Municipal, o cabeça de lista é automaticamente o Presidente da Câmara, como nós, mas depois ele que escolhe livremente os seus vereadores. Não há uma votação plurinominal para a Câmara Municipal, só uninominal, ou nenhuma, porque ele, sendo eleito para a Assembleia Municipal, passa para Presidente de Câmara se for o cabeça da lista mais votada. Portanto, é diferente do nosso sistema. É o sistema, por exemplo, das Assembleias de Freguesia, juntas de freguesia, mas não é a Assembleia de Freguesia que vai escolher o resto dos membros da freguesia, mas é ele próprio que vai escolher livremente os restantes membros da sua Câmara, nos casos aqui da Junta de Freguesia, que atualmente são escolhidos pela Assembleia Municipal e não pelo próprio Presidente, que fica automaticamente Presidente de Junta quando embora se tivesse candidatado à Assembleia de Freguesia, fica automaticamente como Presidente da Junta de Freguesia. Portanto, estas são questões que estão em cima da mesa, a questão não tem sido resolvida. Hoje, eu sobre isto tenho pensado muito, há pessoas que dizem que esta reforma já não é necessária. Até se diz, talvez com razão, que até é bom ter a oposição na própria Câmara Municipal. É uma forma de controle interno dos excessos que a própria Câmara Municipal pode fazer. Porque hoje, na verdade, o Presidente da Câmara Municipal tem muito mais poderes do que se julga, porque ele tem logo uma série de competências tacitamente delegadas nele próprio, como órgão unipessoal, desde logo a atribuição dos pelouros, e muitas vezes o Presidente de Câmara faz jogos políticos com os outros partidos e negocia alianças a troco dos pelouros que vai dar, porque os pelouros depois permitem contratação de pessoal e alimentar algumas clientelas políticas.
além de outras coisas. E, portanto, neste sentido, na prática, o Presidente de Câmara, mesmo estando com uma maioria relativa numa Câmara, e tendo todos os outros partidos contra si, ele tem um grande poder, porque tem automaticamente, por força da lei, digamos, a inerência da escolha dos pelouros. Até pode ficar com os pelouros todos para ele, e não dá pelouros a mais ninguém. Bem, não iria durar 2 meses de vida, não é? Mas tem uma grande poder dado pela própria lei, que nesse aspecto, no fundo, distorce a realidade política, porque a lei, ao dar automaticamente esses pelouros todos ao Presidente de Câmara, está a presidencializar o sistema, quando a Constituição não fala em nenhuma presidencialização do sistema. Bem, esse outro aspecto também tem que ser referido e tem que ser analisado, embora se perceba que isso aconteça no sentido de tornar mais operativo o próprio sistema político. Bom, avançando, que é para daqui a pouco... Professor, temos já uma série de perguntas Pois, aqui no debate. eu já vos tinha avisado do risco que nós estamos aqui, do risco que vocês estão a correr. Eu tinha razão, mas eu vou já terminar. Mais de 10 minutos já termino. E peço desculpa, realmente estou aqui a alongar um pouco. Nada disso. Está a suscitar aqui uma série de perguntas. Mas vamos discutir. Ora bem, temos aqui depois o outro tema, já agora o referendo local. Eu aqui vou ser rápido. É curioso porque nós achamos que o referendo é uma coisa muito boa. Eu sou muito adepto do referendo, embora realmente lamento que as pessoas não participem, não é? De todos os referendos que tivemos, foi tudo sempre uma desgraça do ponto de vista da fraca participação popular, quer os referendos do aborto, quer o referendo da regionalização. Mas ainda assim, mas sabem que o primeiro referendo até a acontecer em Portugal foi o referendo das autarquias locais, que foi trazido pela primeira revisão constitucional de 1982. Foi a primeira forma de referendo. Depois, em 89, houve o referendo nacional. Depois, em 2001, o referendo nas regiões autónomas. E a quarta forma de referendo apareceu em 2005 para permitir referendar de uma forma, já era possível, mas de uma forma, digamos, direta, os tratados europeus. Mas já agora o referendo local está previsto no artigo 240 da Constituição. Claro que o referendo é feito em cada freguesia, em cada município. Só pode dizer respeito a matérias da sua competência administrativa, claro. Ele é facultativo, só se convoca o referendo se entender, mas sempre prévio a uma decisão que se queira tomar. Mas uma vez o referendo convocado, o órgão tem que obedecer à decisão do referendo, quer seja positiva, quer seja negativa. Bom, e depois ainda mais 2 assuntos. Outro assunto importante, aliás, um assunto que eu conheço bem, até gosto, é a questão das finanças locais. Como imagino, isto é uma matéria muito importante, mas aqui a Constituição, aliás, bem em contraste com o Estado Novo, veio dizer que as autarquias locais sem dinheiro não serviriam para nada e, portanto, reconhece uma ampla autonomia financeira das autarquias locais. Em que termos? Desde logo uma autonomia patrimonial, portanto, há um domínio público municipal e, portanto, pode haver domínio público e património público, quer nos municípios, quer nas freguesias. Portanto, são pessoas coletivas que podem ter património próprio. Por outro lado, podem ter orçamento próprio, portanto, ter uma liberdade para fixar o montante das despesas e o montante das receitas, de acordo com o interesse da política local. Mais dinheiro para os mercados, mais ou menos dinheiro para os cemitérios, que é sempre um horror, mais dinheiro para a iluminação pública, mais dinheiro para os jardins, mais dinheiro para isto, menos dinheiro para aquilo, menos dinheiro para o pessoal, ou mais dinheiro para o pessoal, mais dinheiro para a proteção civil, que é uma área realmente totalmente abandonada, infelizmente, e em que os municípios têm uma grave responsabilidade. Pronto, mas, portanto, o orçamento é sempre uma expressão, digamos, de uma vontade municipal ou de paroquial, e mais do que isso, aliás, muitas experiências boas que eu tenho acompanhado de orçamentos participativos, que é uma experiência recente em que os cidadãos vão às assembleias municipais e vão dizer no que é que querem que o município gaste o dinheiro em certos projetos que podem ser interessantes e às vezes têm conseguido ganhos de causa. Penso que é um aspecto positivo e que mostra realmente a vitalidade da própria democracia local. Outra coisa também que é importante, embora aí as coisas a torneira tenha sido fechada, é a questão da autonomia creditícia, isto é, a autonomia que os municípios têm para pedir empréstimos. Quer públicos, quer privados. E, portanto, agora há limites ao endividamento das autarquias locais e houve graves problemas de autarquias que estavam praticamente falidas, que depois lá se foram resolvendo, mas como imagina, uma autarquia não pode ir à falência, não é? Quando uma empresa vai à falência, o que é que acontece? Fecha, não é? E a massa falida é vendida. Mas vamos ter, então, municípios que fecham? Mas os municípios não podem fechar.
não podem deixar de exercer as competências dadas pela lei e pela Constituição. Portanto, os municípios nunca podem fechar. Mas uma empresa que vai à falência, fecha. Ou agora usa-se o conceito de insolvência. Mas os municípios não podem ser insolventes. Mas a verdade é que há municípios, houve, e ainda há, agora menos, municípios com uma dívida gigantesca, com um passivo muito superior ao ativo. Uma dívida gigantesca. Que têm vindo depois a pagar com empréstimos, sobre empréstimos, com intervenções do Estado, enfim, conheço vários casos, não vou agora aqui particularizar, de obras que fizeram que não tinham interesse nenhum, de obras que duplicaram, triplicaram, quadruplicaram a ação ao plano inicial, ou mercados que entretanto se alteraram, o risco do mercado às vezes pode complicar as obras, enfim, há de tudo. Má gestão, no fundo é má gestão, a verdade é essa, ou erros de percurso. Portanto, mas aqui a Constituição permite estas várias autonomias no âmbito da autonomia geral financeira, mas também tem a noção de que os municípios não são todos iguais e até há um fundo de equilíbrio entre os municípios para dar mais dinheiro aos municípios que têm menos condições dos municípios mais ricos. Obviamente, quais são os municípios aqui mais ricos? São os municípios, sobretudo, que têm mais receitas, até aquelas que derivam do património, no caso do IMI, porque são receitas municipais. E, portanto, quem tem o município que tem mais casas e tem casas de mais valor, claro que vai ter muito mais dinheiro do que os municípios que têm menos casas com menos valor. Claro que há outro lado disto. Bom, tem mais casas, tem mais dinheiro, mas também tem mais pessoas. As pessoas gastam mais as estradas, partem mais lâmpadas da iluminação pública, provocam maior desgaste dos equipamentos públicos, também é verdade. No cemitério ninguém estraga nada porque não está lá ninguém, não é vivo. Mas apesar de tudo, tem que haver aqui um equilíbrio e, portanto, há uma preocupação de haver uma distribuição, uma perequação ou uma equanimidade na distribuição dos encargos entre os vários municípios, conforme, digamos, a necessidade que os municípios têm e o facto de terem menos população e de terem menos recursos ficam, digamos, em desvantagem em relação aos outros. Para terminar, o Estado também exerce uma vigilância sobre os municípios, que já foi muito superior do que é hoje, é chamada tutela administrativa. A tutela administrativa significa que o Estado intervém para fiscalizar, para ver se os municípios se portam bem, digamos assim. A tutela, apesar de tudo, é só uma tutela da legalidade, não é uma tutela de mérito, não pode vir revogar um contrato que se fez para fazer um pavilhão gimnodesportivo porque aquele contrato não fazia sentido. Não, não pode fazer isso. Não pode pronunciar sobre o mérito, mas apenas sobre a legalidade. E não pode nunca, e não é uma tutela revogatória, nem uma tutela substitutiva, nem integrativa, mas apenas uma tutela inspectiva, ou seja, o Estado apenas pode fiscalizar, pode realizar inspeções ao funcionamento das autarquias locais. De antes, o Estado, o Governo neste caso, podia até declarar a perda do mandato ou podia declarar a dissolução dos órgãos, se a ilegalidade fosse coletiva, mas, entretanto, isso já não é possível porque houve uma alteração, a meu ver bem, que transferiu a competência da chamada tutela sancionatória para o próprio tribunal. E, portanto, quem, no fim, diz se há perda de mandato ou se há dissolução do órgão já não é o governo, que pode chegar à conclusão para uma tutela inspectiva, mas depois o Ministério Público intenta a ação e é o Tribunal Administrativo de Círculo que decreta a dissolução do órgão, se for uma sanção coletiva, ou a perda de mandato, se for uma situação individual. Portanto, meus queridos ouvintes e espectadores, era isto que eu vos queria dizer. Penso que percorri aqui as várias áreas que podem ter interesse, dentro aqui de uma panorâmica. Claro que cada um destes temas, eu sei que alguns deles vão ser até desenvolvidos, mas ficam aqui pelo menos, se não com o jantar, ficam com o aperitivo para o jantar, porque ainda é cedo para jantar, ainda são 19h27, o jantar vem mais tarde, neste caso não será hoje, será daqui a uns dias, quando cada um dos temas se desenvolver. Muito obrigado pela vossa atenção e, como prometido, Nós é que aqui estamos para agradecemos responder. por